Olá pessoal, bem-vindos! Meu nome é Helena Mistal de Maniche, eu sou psicóloga, psicanalista, professora e nesse vídeo eu vou falar sobre o sofisma dos três prisioneiros, que é um aforismo utilizado pelo Lacan para pensar o tempo lógico. O sofisma dos três prisioneiros ele é apresentado por Lacan no texto O Tempo Lógico e a Asserção da Certeza Antecipada, que é de 1945, e um dos poucos textos que o Lacan reserva sobre o tema, embora a gente possa encontrar a questão do tempo do tratamento, na psicanálise e em outros, inclusive nos últimos seminários. Com a noção do tempo lógico, Lacan marca que haveria uma temporalidade específica ao processo analítico, um tempo que não seria um tempo cronológico, que tem apenas uma dimensão, mas sim um tempo lógico, condizente com o sujeito do inconsciente, com a constituição do sujeito. Por isso, uma teoria da técnica psicanalítica, ela deveria visar não apenas o discurso a partir da sua continuidade, na sucessão do tempo, mas promovendo também a descontinuidade. Daí que vem também diversas formas típicas da psicanálise lacaniana de intervenção, a pontuação, a escansão, a interpretação como equívoco, desde que ela opera a partir da polissemia, da ambiguidade e não da univocidade no campo da linguagem. Essa ideia de um tempo diferente no inconsciente já estava em Freud. Para ele, toda a nossa experiência de ordenação no tempo era trabalho do sistema consciente, dos processos secundários. Os processos do sistema inconsciente seriam atemporais, não se alterariam com a passagem do tempo. No id não existe nada que corresponda à ideia de tempo, não há reconhecimento da passagem do tempo. Impulsos plenos de desejos que jamais passaram além do id são virtualmente imortais. Depois de se passarem décadas, comportam-se como se tivessem ocorrido há pouco. Então o tema do tempo, do inconsciente, na análise, da análise, ele é longo. E aqui nesse vídeo a ideia é entender o sofisma dos três prisioneiros naquilo que ele serve de apoio às elaborações do Lacan sobre os três tempos. O instante de olhar, o tempo de compreender e o momento de concluir. Qual que é a história? O diretor do presídio faz comparecer 3 detentos escolhidos e lhes comunica o seguinte: por razões que não lhes tenho de relatar agora, devo libertar um de vocês. Para decidir qual, entrego a sorte a uma prova pela qual terão de passar. Aqui estão 5 discos que só diferem por sua cor. 3 são brancos e 2 são pretos. Sem dar a conhecer qual deles terei escolhido, prenderei em cada um de vocês um desses discos nas costas. Os prisioneiros, eles não têm meios de comunicar uns aos outros resultados das suas inspeções, nem de alcançar com a vista o círculo pregado às próprias costas. Depois de se terem observado por um tempo, os 3 prisioneiros se dirigem juntos para a saída e cada um separadamente conclui que tem nas costas o disco branco. Como os prisioneiros resolvem o problema? Essa solução, o Lacan vai marcar que tem um valor lógico. E para solucionar o enigma, eles devem perpassar as 3 possibilidades de combinação dos discos, que são os 3 tempos. A primeira situação seria de o prisioneiro observar 2 bolas pretas. Nesse caso, se existem apenas 2 bolas pretas e elas estão nas costas dos outros 2 prisioneiros, eu imediatamente me entendo como branco. Essa situação corresponde ao instante de olhar, que é um tempo marcado pelo imediatismo, pela instantaneidade da sua evidência. Lacan dirá que o seu tempo de fulguração seria igual a 0. A gente pode pensar o quanto esse é o tempo do início do processo analítico ou do próprio início de cada sessão. O sujeito muito identificado ao problema, com muitas certezas a respeito de si, do outro. Vejam que nessa situação eu não preciso considerar o que o outro vê, o que o outro sabe sobre mim para chegar à resposta, o que será diferente dos tempos seguintes. Nesse tempo, o Lacan dirá que o sujeito em questão é impessoal. Sabe-se que alguns trabalhos, por exemplo, no contexto hospitalar, trazendo um pouco essa ideia para a clínica, salientam como diante de situações de urgência e de crise, se observa que muitas vezes o sujeito pode ficar estagnado nesse instante de olhar.
ou que diante dessa urgência e do desamparo, apressa-se para chegar ao momento de concluir, buscando soluções rápidas e eficazes para lidar com o seu desamparo, sem atravessar todos os tempos. E muitas vezes a função do analista no consultório ou em outros contextos seria possibilitar a abertura para o tempo de compreender. Na segunda situação, o prisioneiro vê uma bola branca e uma bola preta. O raciocínio nesse caso é: se eu fosse preto, logicamente um dos dois já teria saído correndo, porque corresponderia à primeira situação. Se ninguém saiu correndo ou concluiu de imediato a própria cor, é porque sou branco. Esse tempo, ao contrário do primeiro, parte de uma dúvida, de uma hesitação que eu só resolvo considerando o que o outro vê. Temos aí um sujeito recíproco, esse outro do espelho, semelhante a mim, no qual eu me alieno, eu me coloco no lugar dele para chegar à solução. Se a evidência desse tempo supõe um tempo de meditação, qual que seria o limite desse tempo? Qual que é o tempo de compreender? Boa parte do trabalho analítico envolve esse tempo. Alienação, separação, dúvida, considerar os diversos pontos de vista, me perceber a partir da minha história, avaliar prós e contras. Mas passado o momento de compreender, é o momento de concluir o momento de compreender. Do contrário, também se fica preso nesse tempo, sem conseguir escolher, hesitando, sempre considerando o que o outro pensa, as outras possibilidades. E é aí que entramos na terceira e última fase. O terceiro momento, que é um prosseguimento do tempo de compreender, corresponde ao tempo de concluir. É um tempo um pouco mais complexo, mais trabalhoso e que trata da situação de o prisioneiro ver 2 discos brancos. Existem 2 possibilidades nesse caso: serem 2 brancos e um preto, ou 3 brancos, porque sabe-se que não é a primeira opção. Como os prisioneiros chegam à conclusão? Se eu fosse preto, seria o caso da segunda opção, só que agora os outros prisioneiros quem veriam um disco branco e um preto. Portanto, meus companheiros, após o tempo de meditação, acabariam se reconhecendo como brancos e teriam saído juntos convencidos de serem brancos. Se não estão fazendo nada, é que eu sou branco como eles. Tem alguns pontos importantes nesse tempo. Primeiro, é o fato de os prisioneiros não fazerem nada, né? O fato de eles não terem se reconhecido, se percebido como brancos, que leva à conclusão. O que leva a entender é que o momento de concluir ele se produz a partir de uma suspensão do saber do outro. É o outro não saber, não se saber como branco, que precipita o ato de concluir. Além disso, nesse tempo existe uma pressa, uma urgência, que se traduz da seguinte forma: apresso-me a me afirmar como branco, para que esses brancos, assim considerados por mim, não me precedam reconhecendo-se pelo que são. Essa terceira situação é a única na qual todos os prisioneiros veem a mesma coisa. Daí a urgência dessa asserção sobre si antes que os outros o façam. Vamos imaginar que o nosso prisioneiro não se apressa em concluir, que ele fica ali ponderando, considerando, hesitando, enquanto os outros 2 prisioneiros se antecipam em relação a ele. Diante dessa evidência objetiva da saída dos outros, o nosso prisioneiro pode concluir erradamente que é um preto. Então perdeu-se a chance de se saber como branco. Por isso, o Lacan refere que para esse tempo, o sujeito deve concluir diante de uma evidência subjetiva, que é esse tempo de atraso, de demora, que apressa o sujeito a concluir. No campo analítico, o momento de concluir é o ato do analisante quando, após o tempo para compreender que não há como se assegurar no outro de um saber sobre si mesmo, ele se separa, ato que cumpre sua asserção de sujeito. Nesse processo lógico, as 3 combinações se transformam em 3 tempos de possibilidade e é preciso percorrer todas as cadeias narrativas. É preciso que a cada passagem de um momento para o outro, que os anteriores sejam absorvidos, considerados para que se possa chegar à conclusão final. Tem um aspecto que é, se é o fato de os outros 2 prisioneiros não fazerem nada que permite a conclusão de eu sou branco, por outro lado,
como saber se esse tempo de espera não corresponde ao tempo de compreender, aquele tempo de meditação do segundo tempo? Qual que é o tempo de compreender? Do ponto de vista lógico, ele é menor do que o de concluir, mas essa não certeza marca como o momento de concluir, ele sempre envolve uma tensão, uma certa aposta, a antecipação de uma certeza. E o Lacan vai acrescentar uma segunda parada, que ela quem vai trazer aos prisioneiros a convicção de que são brancos e, a meu ver, dá uma dimensão mais concreta dessa certeza antecipada. Então, se aos 3 prisioneiros saírem em direção à porta, hesitarem por um instante, será que na verdade eu sou preto e concluí erroneamente? Será que meus companheiros só saíram correndo porque estão vendo em mim o disco preto, que seria o segundo momento do tempo lógico, e depois do tempo de meditação concluíram-se como brancos? Entretanto, ao os 3 prisioneiros hesitarem e se depararem com a mesma dúvida, cada um vai concluir novamente que ele mesmo é branco, porque se fosse preto, os outros deveriam ter prosseguido. Será que muitas vezes não seria essa a função do analista, no qual suas intervenções vão na direção de precipitar uma tomada de posição do sujeito em relação ao seu próprio discurso? Momentos em que o paciente já significou, analisou, elaborou, mas há necessidade de promover alguma suspensão para que não se fique preso nesse tempo. Então, assim como no momento da hesitação dos outros prisioneiros, na suspensão do saber, se precipita a decisão num ato que produz essa asserção do sujeito, essa certeza antecipada, muitas vezes talvez precisemos mesmo antecipar uma certeza, precisemos concluir, ainda que o outro não possa assegurar um saber sobre nós. E que talvez, quem sabe, só mais para frente a gente consiga olhar para trás, olhar o nosso percurso e reafirmar, eu realmente fiz uma boa conclusão. Bom, se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, a compartilhar esse vídeo com quem possa se interessar e a me seguir também lá na página do Instagram.